Jogo de Cintura. Oiê, começa agora mais um Jogo de Cintura. E na seleção de hoje, as titulares, as maravilhosas, as sensacionais, até me perdi no sensacionais, imperdíveis, Daniela Minello. Muito obrigado. Caprichei na língua. Débora Evangelista. E eu, Fabiana Sparrenberger, com a companhia de sempre aqui, de Inanna. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E hoje, gurias, feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil. O que essa data significa para você? Quais são as suas lembranças e como você vivencia essa data hoje? Quem desfilou? Marchou? Mas, então, eu desfilei no pelotão, né? No colégio. Com banda de colégio? Mas aí é que tá. Primeiro eu desfilei, assim, eu era pequenininha. Eu lembro, assim, cheio de bandeirinha do Brasil, aquelas criancinhas pequenininhas, primeiro ano, jardim desfilando. Aí depois, tal do pelotão, né, as meninas, eu ia bem na frente, sempre bem na frente. Aí depois eu fui pra banda, então eu tocava caixa. Traduzindo caixa, qual é o instrumento da caixa? Ele é um redondinho. Tá, um tambor? É tipo um tamborzinho, mas ele é estreito. Tá. Não é o grande, o bombo aqui. Tá, e daí fica com... Ele tem duas baquetas e fica... Ai, tem que se coordenar, Débora. Tem que se coordenar. Não, mas era coordenada. Não, mas eu consegui. Cacheta, que realmente é uma caixa pequenininha, que é a tarola, que era muito mais rápido, aí eu não tinha, a minha rapidez motora não ajudava. Mas para caixa era tranquilo. Então, muito tempo, acho que todo final ali, desde o quinto ano até o ensino médio, eu tocava na banda. Eu era bandista, para não dizer bandeira. Tá, e ficava a banda tocando enquanto todas as escolas passavam? A gente Ou ia... era só a banda da escola? Era da escola. Então, o que acontecia, né? Claro, isso, né, minha gente, lá nos idos de Santa Rosa, há 300 anos atrás. Então, a gente ia, eu estudava no João Dani, a gente passava a nossa escola, e aí a gente ficava para esperar as outras escolas também. Então, as escolas municipais, por exemplo, que não tinham banda, elas desfilavam ao nosso som. Então, era bem legal, tinha um companheirismo nesse sentido. E eu gostava muito, até porque a gente se envolvia, vamos contar, julho, a gente já começava. Então, era julho, agosto, aí para estar tudo preparado para o 7 de setembro, a gente está impecável. Também desfilei Daniela, tu deve lembrar. Daniela! Ai, gente, chegou a dar Daniela! Quando eu não ia na banda, era aquela camisa branca, com aquela saia plissada, azul. Linda! E o vento levantando, e todo mundo se juntando a saia. É uma beleza, é uma beleza. Eu, na verdade, gostava do desfile, gosto do desfile. E gosto do 7 de setembro. Eu acho significativo a gente alterar o regime dentro do país. Então, assim, a noção de república, por mais que muitas vezes a gente não faça essa reflexão como a gente deveria fazer, o que é a república, o que isso significa, o que isso tem a ver na minha vida, a gente vai passando. Tu queria falar da independência, né? Exato. Não da República. Não da República. Não, mas é que assim, ó. A data, esse tipo de data. Não confunde, Débora, deixa ela. Mas depois vem os ouvintes e os telespectadores. Escuta, minha gente. Mas o feriado não é de 7 de setembro. Por que a Débora tá falando da República de novembro? Ela ia falar dos 3 poderes, né? Que é a independência. Não ia falar. Eu tô te ajudando. Não ia falar. O que eu quero dizer? Que é muito importante, se nós não tivéssemos a independência, nós não chegaríamos até a República. Certo. Sabe? Então, assim, a manutenção da troca de regime começa antes, eu acho. Mas ela tem um marco importante quando diz assim, nós deixamos de ser uma colônia. Exato. Aí se abre esse caminho. Eu acho tão bonita essa... para mim é uma das datas, assim, que... Eu sou uma pessoa que eu sou muito patriota, vou dizer, né?
porque eu tenho um respeito muito grande pela nossa nação. E eu sou da época, gurias, que a gente não tinha muitas condições de comprar cadernos coloridos e a mãe levava a gente numa loja chamada MEC, que era Ministério da Educação e Cultura, que ficava na Riachuelo, e lá eles vendiam materiais escolares mais acessíveis. Então, todo e qualquer caderno que a gente usasse, vinha o hino nacional na contracapa. Vocês cantavam o hino antes de eu queria ir pra tanto escola? falar, desenvolver o meu Vocês assunto. cantaram o hino, tá? Mas tu pode desenvolver. Mas é que, assim, ó, eu recebi uma reclamação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Que tem certos programas que duas pessoas, coincidentemente as duas hoje estão aqui, Ó, que elas congelou, falam o bloco inteiro. Eu ia Elas desenvolver falam o bloco assunto. inteiro. Eu concordo. Tá, então para me redimir, Sabe como é? vou responder a tua Como é pergunta. sofrido Tá. isso aí. É verdade. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios súlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Tá, então tu cantava o Sim, hino. nós cantávamos o hino, e Eu era também é isso que cantava eu queria o hino. chegar, gurias. É rápido, tá? Vou falar rápido. A gente no vamos colégio, entender. eu sinto uma falta que hoje não existe mais isso nas escolas, aliás, é uma sugestão para que se volte todo esse patriotismo. Nós, assim, umas 3 semanas antes, nós cantávamos o hino. Todo e qualquer evento da escola, qualquer evento, para além dos eventos cívicos, a gente ia lá, cantava o hino, tanto da bandeira, que não é a data, o hino nacional. Eu sei decoro o hino nacional hoje, os meus filhos não sabem por quê. Nós cantávamos, claro, eu tinha acesso nas contracapas da escola, das agendas, dos cadernos que a gente tinha, mas a gente ia e se posicionava na escola para assear a bandeira e cantar o hino nacional. Nós tínhamos um respeito de colocar a mão direita no peito. Nós tínhamos esse rito, hoje a gente não vê mais isso. Eu lembro da gente, eu sei decora as cores da bandeira, porque a gente desenhava, a gente organizava a escola, ou seja, para além da simbologia, a gente vivenciava e sabia o que é esse respeito pela pátria. Agora pode continuar. Muito obrigada, De Débora nada, de Evangelista. nada. Agora eu vou fazer Ela aproveitou a minha respiração. apresentadora. Ela aproveitou a minha respiração e claqueteou. É verdade, gente, é verdade. É verdade. E não deixa o outro falar e fica um monólogo. Sem Tem que monólogo, aprender. o jogo de cintura não é Tem que monólogo. aprender a Vamos falar. acabar com essa bagunça Também aí. acho. Vamos Fechar botar, o pensamento. vamos botar uma Fechar o apresentadora parágrafo. nesse programa para Isso. controlar. Claquete. Chama a apresentadora, Fernando Barcelos. Tem Isso alguma aí. aí? Não, Fernando Não Barcelos tem. foi no banheiro agora. Tá, mas tu desfilava, tu tocava na banda? ou... Não, eu tive a oportunidade quando eu dei aula numa escola chamada Santo Antônio, que era das Irmãs Franciscanas, que depois virou Santana, ali na Marquês do Herval, e nós trabalhávamos com a projeção das crianças a partir de... Tinham temáticas, né? Todo e qualquer desfile do dia 7 de setembro tem um tema. E em cima Tem desse tema... homenageados. Isso, e em cima desse tema a gente poderia desenvolver a criatividade. E como eu dava aula de educação física, nós fizemos um imenso índio com materiais reciclados, com 3 metros de altura, e eu acabei desfilando uma única vez, no dia 7 de setembro, com desfilando. toda a turma do Colégio Santo Antônio. Eu sempre quis ser da banda, Débora, nunca consegui. É. Por isso que eu digo, como é que tu tocava e ainda marchava? Não, mas a Ai, Ela é muito coordenada. difícil. Não, mas Porque marchar já era difícil. E tem um troço que a gente não esquece, né? O barulho da banda, meu, é um troço que fica dentro da gente tanto tempo depois. Aquele tan, tananan, tan, tan, tananan, tan. Daí tu marcava o pé pra não errar. Até hoje fica Verdade. retumbando. O na Maneco cabeça ainda da tem a gente. banda marcial aqui em mas Santa Maria. Agora, hoje, vamos dizer assim, agora, o Maneco é importantíssimo. E eu participei do evento do Demais lá no Maneco e a banda se apresentou. Toda a criançada, nível muito médio eu bonito. chamo de criança, né? Mas toda a criançada lá olhando e se encantando. Sempre causa, nos toca muito ver a banda. Eu acho que isso tem um significado. Tem a ver com pátria, tem a ver com nação. Agora, Daniela, eu vou ser bem sincera, eu acho que colocar, por exemplo, eu lá com 3 anos, com uma bandeirinha na mão, que nem sei do que está se falando, talvez não vá me despertar aquele senso, naquele momento, não seja tão interessante, né? Me despertar o patriotismo. Antes de saber o significado. Nós temos que aprender a trabalhar melhor essas questões da pátria, independente do Estado.
Independente de qualquer coisa. Eu acho que independente do governo, a noção de patriotismo, ela precisa acontecer. E isso não é nítida, não é só a nível de exército, marinha e aeronáutica, como se só as forças representassem o patriotismo. Não. Olha que a gente faz... Quem faz papel voluntário dentro da sociedade é um extremamente patriota. Porque a gente sai de si, vai lidar, vai ajudar os outros. Para quê? Para benefício do país todo. Eu posso dizer para vocês que a nossa geração saiu... tem um pouco mais de noção de patriotismo, a começar pela disciplina que nós tínhamos, né, de educação moral e cívica. E quando a gente fala E tinha outra que era o SPB. desde muito cedo, Organização Social Política Brasileira. Política Brasileira. Dentro quando entra para a escola, que é a partir dos 3 anos, que é a educação infantil. É mais novinho, Fernando Barcelos. Tem possibilidade de se trabalhar, sim, o patriotismo. E uma das coisas é desde a questão, por exemplo, da organização da fila, do respeito pelo outro. O que é tu ser patriota? É tu respeitar, primeiramente, a hierarquia dentro de uma escola. Então, quando se trabalha essa questão da disciplina, da organização, da ordem, isso tudo vem como adereço. Por exemplo, pintar uma bandeira, não é só a simbologia, é trabalhar valores, sim. E a criança, ela tem uma memória fantástica desde muito cedo. Então, com certeza, deveríamos estar ensinando nas escolas o hino nacional, o hino rio-grandense. Poucas pessoas conhecem o hino do nosso estado, o hino da bandeira. E isso tudo não é pela questão da simbologia, mas sim pelo respeito à nação. Tanto que a gente não entra na questão política dentro das escolas, por mais que alguns professores tentem, né, trabalhar isso, mas a gente entra na questão do amor e do respeito ao nosso país, independente de como ele esteja sendo governado. A minha opinião é... Eu preciso amar e respeitar o intervalo, Fernando Barcelos, agora? Já? Já. Então vamos lá. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Agora seu almoço pode contar com a praticidade da linha de congelados do restaurante Charong. Perfeito para quem busca por refeições saborosas e de qualidade, adaptável à sua rotina. Confira nosso cardápio no site e experimente. Disponível para delivery ou modalidade Pegue Leve. Aposte no Charong Soluções Gastronômicas.
Jogo de Cintura. Jogo de Cintura de hoje fala do 7 de setembro e o que essa data significa nas nossas vidas. Lembranças que temos. Eu estava aqui adiantando com as gurias que eu caí um tombaço. Pensem num tombaço no meio da avenida quando a banda tocava. Eu tropecei e era, sei lá, eu devia ter uns 5 anos, eu acho, 6 anos talvez. O primeiro era o jardim ou maternal? Eu nunca sei. Primeiro era maternal, Primeiro né? maternal. Eu acho que era jardim. Eu estava no jardim. E aí precisava ir no desfile, não era... Eu peguei uma época que a gente tinha que ir uniformizado, né? Uniforme da escola. Mas uma época anterior, os mais pequenininhos, e eu estava no jardim, a gente ia trabalhava determinado tema. Então era a colonização alemã. Claro, né? Eu com meu cabelo, que era todo, denunciava já, né? E aí eu tinha um chapéuzinho vermelho, a roupa era linda, me lembro até agora, um chapéuzinho florido, vermelho, uma sainha curtinha, uma meia branca, um coletinho, meu irmãozinho, igualzinho, assim, com um trajezinho cor de vinho, me lembro bem direitinho. E tinha aqui com uma cestinha de flores, porque a minha cidade, 13 de maio, minha origem é a cidade Jardim, a cidade das flores, onde há mesmo flores em toda a cidade, elas florescem sem ninguém arrancar, sem ninguém pisar em cima, a cidade realmente é muito bonita. E aí eu tropecei num troço que eu não me lembro, mas gurias, eu me lembro exata, como essas coisas traumatizam a gente, né? Eu me lembro exatamente de eu tropeçando e me estabaqueando no chão, rasgou a minha meia branca, lindíssima meia, rasgou, e eu tive que, mas me levantei bem rápido e fiz até o final, com o joelho meio que sangrando até o final do desfile de mão dada com meu irmão. E depois, eu participei de todos. Eu adorava ensaiar, gurias. Adorava ensaiar marcha. Eu não sei vocês, gurias, mas eu acho que por essa cultura da gente ter sido incentivado e motivado desde cedo, eu lembro, eu entrei com 5 anos na escola, eu não fiz maternal, não fiz educação infantil, mas eu tenho uma memória, assim, do dia 7 de setembro, que me arrepia escutar, quando começa tananã, tananã, eu começo a me arrepiar, eu me emociono. Eu realmente gosto de cantar, sei decor, mas claro que se tiver alguém cantando junto, facilita pra gente lembrar, porque ele é bem extenso, né? Mas às vezes até uma estrofe pra outra a gente meio que se perde. Agora, eu me emociono muito, e a hora que começa em Santa Maria, os aviões andarem pela cidade, tipo 4:30 da manhã, 5 horas, que eles começam, eu fico emocionada, claro que a gente perde o sono, mas pra mim, que tive no nosso caso, que a gente teve essa vivência desde muito cedo, eu sinto falta que hoje os meus filhos não têm. Mas depois, eu não fui, vocês vão ver desfile hoje, o desfile está cancelado, né, não temos desfile hoje, mas vocês costumam ir pra Avenida Medianeira para olhar o desfile? Pra eu olhar, não, eu levo meus filhos, só que não vai ter, né, esse ano. Mas costumeiramente, sim, eu só fui fazer coberturas jornalísticas depois não. Eu vou ser bem sincera, eu gostava muito de participar, de ir ver, assim, mas eu lembrava que tinham famílias que não tinham os filhos desfilando e que realmente iam com a sua cadeirinha, com junta seu chimarrão, muita gente, vão lá junta assistir. Muita gente, muita então gente. Então é legal, eu gosto, mas eu pegar os guris e ir, não. A gente ia para desfile, né, querendo desfilar. O negócio era participar. O negócio era brilhar na avenida. Mas é de uma organização tão impecável, né, gurias? A gente olhando assim, cidade por cidade, né? Eles organizam, por exemplo, aqui em Santa Maria, o encontro começa ali na Duque de Caxias, né? Todas as escolas ficam posicionadas. É um movimento tão bonito. E eu sou sincera em dizer, começa aquele movimento de helicóptero. Eu tenho uma emoção que eu digo, meu Deus, é o nosso país, e pensando, né, em coisas, claro que passa um filme na nossa cabeça sobre o que acontece, né, na nossa situação social, política, econômica e cultural, e não tem como a gente não se emocionar, mas por quê? Porque a gente tem essa vivência. E eu confesso para vocês que eu canto para os guris as músicas, os hinos, eu canto para eles e faço eles escutarem. Eventualmente, mas eles já não têm a mesma cultura que eu tenho de saber decor, porque a gente foi motivado desde cedo. Mas em que momento que a nossa educação deixou de trabalhar essas disciplinas? Em que momento que isso aconteceu? Porque eu lembro que eu fiz o magistério, fui normalista, e no magistério nós tínhamos a disciplina de música. E a minha professora Luzan fez eu aprender
todos os hinos necessários. Eu sabia da bandeira, eu sei da bandeira da também. República, era um hino lá do Exército, mas que a gente aprendeu também. E por quê? Por que iam me ensinaram, porque eu ia para a escola e iria trabalhar isso com as crianças. Então, em que momento a gente deixou de trabalhar isso dentro da escola? Porque não existe mais a disciplina de OSPB, não existe mais a disciplina de moral e cívica. Muito bem, esse conteúdo passou para algum lugar. Então, quando que a nossa educação parou de trabalhar isso? Porque eu acho que são coisas distintas. Eu posso trabalhar a noção de patriotismo do Brasil, independente do tipo de governo, e também eu acho que independente da situação social que a gente vive. Que nós vivemos numa sociedade multifacetada, de divisões, de abismos sociais, de renda concentrada em mãos de poucos. Bom, isso vai existir sempre. Eu não vou ter um país equânime para chegar e dizer, agora a gente vai ser patriota porque está todo mundo ganhando bem. Não, isso não vai acontecer. Então, quer dizer, é um momento que o 7 de setembro também passou a ter momentos de reflexão e de protesto, que eu acho que é tranquilo, tu faz um desfile, todo mundo desfila, não tem por que não levantar lá melhor salário mínimo, melhora para a educação, melhora para a saúde. Uma coisa não exclui a outra. Não exclui, eram importantes. Agora, quando que nós abrimos mão de trabalhar esse amor à pátria dentro das escolas? Já que dentro das famílias se trabalhava mais ou menos, mas era mais dado às escolas. As escolas é que faziam essa... Meu filho sabe o hino porque ele é cantado antes dos jogos de futebol. Então ele sabe em função disso. Mas eu fico pensando, enquanto a Deborah fazia essa reflexão, desde a questão da desvalorização, gurias, do ensino das artes nas escolas, que depois a gente conquistou, né, que é a obrigatoriedade das 4 áreas, das 4 especificidades, a dança, o teatro, a música, as artes visuais, nós tínhamos a possibilidade, porque eu lembro que quando a gente tinha na escola, que davam em português, a gente não tinha um professor específico, isso anos 80, a gente não tinha um professor específico de artes, mas eu lembro que a professora de português, ela ensinava pra gente o hino, a gente cantava, e a gente tinha também o hino da padroeira da escola, que hoje também não se canta. Eu lembro assim... Eu sabia até o hino do município. Sim. Por exemplo, os meus filhos estudam numa escola privada e os pais dos meus colegas que estudaram também nessa escola, eles sabem decor o hino do Champagnat. Os meus filhos não, porque eles não cantam mais. Não cantam mais? Cantam. Não. Então, isso assim, aí eu tenho que dizer, lá no Santana eles cantam. Então, assim, é uma reivindicação porque se colocou, de repente, estou... chutando em alto, alguns conteúdos como prioritários dentro do ensino, dentro da escolarização, e deixou-se as coisas que valorizam o quê? A nossa pátria. O quê? Como é que tu vai respeitar a pátria se tu não sabe nem te posicionar? Eu assisti em determinado momento numa escola as crianças hasteando a bandeira, e elas não foram preparadas posturalmente, e aí elas ficavam se balançando, dançando, e acabou o hino nacional, hastearam a bandeira e logo em seguida tocou a música Despacitos, que eu não tenho nenhum problema, nada contra. Sabe, gosto. Inclusive, a coreografia. Acabou. Sabe a coreografia de cor, então não tem nada a ver com... Acabou o hino, largaram Despacitos e as crianças saíram Despacitos. Ou seja, tem que ter um respeito. Tu tá ali naquele momento, então assim, se tu não começa nas pequenas ações, a reorganização, eu acho lindo, gurias, assim, uma das ações dentro da escola militar é esse respeito à pátria. A postura impecável de corpos esguios, que um corpo que está sempre em estado de alerta, ele aprende. Isso se perdeu. E para te cantar o hino nacional, o mínimo que tu tens que ter por respeito ao hastear a bandeira é uma postura, e isso se perdeu na nossa educação. Tu chega dentro das salas de aulas, as crianças estão de qualquer jeito. Então, assim, uma das coisas legais dentro das escolas militares é que ainda se mantém esse rigor do quê? Da postura, de uma boa vestimenta, cuidar para não amassar, respeitar a bandeira, respeitar o próximo. Então, não é difícil a gente trabalhar isso. Falta, eu acho que um pouquinho mais de atenção nas escolas. Eu acho que nem 8, nem 80. Eu acho que a gente... Não abandonar? Não abandonar, que eu acho que isso é essa palavra mesmo. Mas sabe o que eu acho que pode ter acontecido? Eu acho que a noção da Lei de Diretrizes e Bases, os conteúdos
que tiveram modificações, eu acho que pode ter ingerência nisso. Mas eu acho que vai além. Eu acho que tem uma questão que foi com a redemocratização do país. Ali, quando a gente teve a Constituição de 88, e nós tivemos antes, né, a abertura, saímos do regime militar, talvez nessa migração do regime militar para o regime democrático, algumas coisas foram identificadas como sendo do regime. E isso aí, pode ter ficado para trás. E aí, essas noções, hastear a bandeira todos os dias, porque na escola, uma vez por semana, se hasteava a bandeira. Eu hasteei a bandeira, achava o máximo que eu conseguia. Por isso que a gente sabe a postura e o respeito então, para ficar, assim, eu acho que talvez essas questões, elas acabaram sendo identificadas como se fosse de um regime militar, e isso acabou não tendo continuação depois. Quando, na verdade, não tinha que ser propriedade. Isso eu acho interessante. A bandeira, as cores, o hino, isso não é posse e propriedade de militarização e nem de partido político. Exatamente. Hoje em dia tu pensa 1000 vezes antes de colocar uma roupa verde e amarela, porque todo mundo vai dizer assim, é bolsonarista. A gente não tem mais o direito de ir e vir. Se eu colocar uma roupa vermelha, não, ela é do PT. Não tem nada a ver. E aí deixou-se de usar. Então são coisas pequenas que, na verdade, convencionou-se por um comportamento do nosso país e que ou a gente é da esquerda ou da direita de acordo pelo uso das cores da nossa nação. Então isso é bem complicado, guria. Só que eu acho que sempre é tempo da gente retomar isso. Eu falo pela questão do colégio militar, não é... fazendo alusão, é que eu tive uma sobrinha, eu tenho uma sobrinha, a Rayana, que hoje ela já é profissional, ela estudou no colégio militar e a gente acompanhava. E o comportamento dela hoje é exímio, por quê? Porque tinha aquela tradição do respeito, da disciplina, da educação. E tu vê a diferença depois no futuro adulto, não que as outras escolas percam com isso, mas é algo que a gente tem que resgatar, sim, dentro da nossa educação escolar, gurias. Eu acho que a gente tem que dissociar. Sabe, dissociar cor, dissociar patriotismo de regime militar e de escola militar e como se só quem é patriota é quem tem uma ligação com uma das três forças. Não é. A fulano, e aí eu acho assim, é legal a cor, é legal a bandeira, é legal o hino, tudo é extremamente legal. Agora, nós temos muita gente que faz muita coisa boa para o país, que é extremamente patriota e não usa as cores nacionais. Então, a gente tem que valorizar também todas essas pessoas. Agora, a civilidade, o patriotismo, o resgate à nossa história, o conhecer a nossa história, eu acho que isso não traz demérito para ninguém. E o amor à pátria, a gente voltar a ter esse afeto que nós tivemos em algum dia de nossas vidas, mas que a gente não vê mais nos filhos, né? E se a gente não ama o nosso país, se a gente não ama a pátria, né? Que tipo de profissionais que vamos ser, de pessoas? Porque eu acho que realmente não precisa, a gente tem que... Todos os temas que a gente vem trazendo, sempre aparece isso, né? Tem essa... Ou é 8 ou é 80. Não tem... A gente tem que resgatar essa importância de não ter que ser assim o assado, mas a gente poder passear por toda a cartela de cores aí dos cinzas. Não precisa ser preto ou branco. O radicalismo não leva nada. Eu acho que isso é uma mensagem importante. E a gente voltar a ter orgulho desse país, eu acho que todas nós aqui temos, né? E sempre que temos oportunidade, falamos sobre isso. Terminou. Acabou. Aproveite o seu feriado. Um beijo grande. Tchau, tchau. Jogo de Cintura.